Então, o que acontece quando os magistrados, né, as pessoas que detêm a palavra final sobre a aplicação da lei no nosso país, se tornam os próprios alvos de uma investigação, assim, monumental? Nossa, essa é, sem dúvida, a grande questão que paira sobre a nossa análise de hoje, porque, assim, é uma situação quase impensável. Exato. E, bom, para quem nos acompanha agora, a gente está diante de um cenário de vertigem institucional, sabe? Algo realmente inédito na história do Congresso Nacional Brasileiro. Completamente inédito. Não tem precedente recente para isso. Pois é, uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI do crime organizado, simplesmente encerrou os trabalhos com um relatório pedindo nada menos do que o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Uhum. O topo da pirâmide do Judiciário e do Ministério Público Federal. Exatamente. E o desfecho dessa história toda ainda envolveu uma manobra de bastidores impressionante, com uma votação que foi definida ali nos últimos minutos, sabe? É uma loucura. Sim, o peso histórico desse material que a gente vai analisar hoje é inegável. É uma ofensiva legislativa muito, muito direta, né? E o nosso desafio, o nosso foco nesse mergulho de hoje é justamente navegar por essas mais de 200 páginas de relatório, além de todos os trechos vazados, as reportagens e, claro, sempre com uma lupa estritamente jornalística. Claro, até porque o material é super denso e, politicamente falando, é altamente inflamável. Muito inflamável. Por isso mesmo, a abordagem aqui, para quem está ouvindo a gente, vai ser dissecar essas alegações, as defesas, o xadrez político, mas, assim, sem tomar partido. A gente não está aqui para endossar acusação nenhuma. Exato. A missão é entender os fundamentos desse documento, ver como essas engrenagens do poder reagiram e, no fim das contas, o que esse embate todo revela sobre o equilíbrio atual dos três poderes, que é bem frágil, né? Muito frágil. Então, vamos desempacotar isso. Acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar na mesa é que o documento não tenta criminalizar esses figurões por crimes comuns. Eles falam em crimes de responsabilidade. Uhum. E esse é um ótimo ponto de partida, porque o documento que foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira muda completamente a arena da discussão jurídica quando usa esse termo. É, porque quando a gente escuta a palavra crime, a cabeça já vai direto para o Código Penal, né? Viatura, algema, prisão, essas coisas. Mas o crime de responsabilidade, aqui no Brasil, segue uma lógica totalmente diferente, regida por uma lei lá dos anos 50, não é isso? Isso, a Lei 1079. E, olha, é essencial entender essa diferença técnica para a gente conseguir separar o que é ruído midiático da realidade jurídica mesmo. Um crime de responsabilidade é, na sua essência, uma infração político-administrativa. Ou seja, não dá cadeia, tecnicamente falando. Exato, não envolve o sistema prisional. Ele pune ali atentados contra a Constituição, contra o livre exercício dos poderes, ou, sabe, aquela quebra de decoro na administração pública. A sanção máxima seria a perda do cargo, que é o mecanismo que a gente conhece muito bem como impeachment, e a suspensão dos direitos políticos. Ah, entendi. Então, ao formalizar esse pedido, o relatório está sugerindo que essas autoridades usaram a cadeira mais alta da República de uma forma incompatível com a honra da função. Uhum, é exatamente isso. É uma acusação formal de quebra de confiança institucional, no fim das contas. E, bom, a raiz dessa suposta quebra de confiança, digamos assim, o epicentro que irradia para todos esses nomes gigantes citados no documento, tem um endereço financeiro bem específico, né? Tem sim. O escândalo envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Exato. O documento desenha ali uma teia de conflitos de interesses. E assim, para ilustrar para a nossa audiência, eu pensei numa analogia. Imagina a figura de um árbitro de uma partida de futebol, uma final de campeonato. Certo, o juiz do jogo. Isso. É como se esse árbitro fosse o convidado de honra para a festa de aniversário do dono de um dos times. Aí ele viaja no jatinho particular da equipe, vai lá, confraterniza na véspera e no dia seguinte entra em campo para apitar o jogo sem declarar suspeição. Nenhuma, sabe? Como se fosse normal. Nossa, é uma analogia perfeita, porque o que é fascinante aqui é que o relatório se apoia exatamente na materialização dessa proximidade. Sabe, o caso do Banco Master funciona como o fio condutor que liga os 4 indiciados.
E eles argumentam que havia uma blindagem, né? Sim, a argumentação sugere um ecossistema. Movimentações financeiras atípicas que encontravam uma suposta proteção através de decisões ou até omissões judiciais. Então, o primeiro grande eixo foca muito nesses vínculos financeiros e sociais. E o que salta aos olhos logo de cara nesse eixo financeiro é a situação do ministro Alexandre de Moraes, porque o texto relata umas movimentações que fogem, assim, absurdamente do padrão. Fogem bastante. O documento acusa o ministro de atuar nos bastidores, buscando informações antecipadas com o Gabriel Galípolo, lá do Banco Central, sobre a venda do Banco Master ao BRB para favorecer o banqueiro. Mas o detalhe que realmente ancora essa acusação, o que faz a coisa ficar pesada, é aquele contrato do escritório de advocacia da esposa do ministro, a Viviane Barsi, com o banco. O valor é de 129 milhões de reais. 129 milhões. É um absurdo, né? O relator até usa a expressão irreal para descrever essa cifra dentro do mercado de advocacia aqui no Brasil. E com razão. Porque, veja bem, um contrato de 129 milhões levanta um questionamento imediato em qualquer auditoria básica, né? Principalmente quando você considera a discrepância com a média do setor e a posição do cônjuge da advogada. Sim, a tese de que esse dinheiro todo configura um canal de influência. E essa mesma lógica se aplica ao ministro Dias Toffoli, certo? Mas com uma roupagem um pouco diferente. Isso, no caso do Toffoli, os contornos são de transações imobiliárias e regalias corporativas. O documento traz detalhes muito específicos, tipo a venda da participação naquele resort de luxo, Taiaiá, repassada para um fundo associado ao Vorcaro. E a cronologia que pega, né? Porque o ministro teria assumido a relatoria de um caso do banco logo depois dessa transação. Sem se declarar impedido em nenhum momento. E o texto ainda avança para umas questões bem comportamentais que ligam direto com a sua analogia do árbitro. Aquela história do jatinho, né? Isso mesmo. A viagem do ministro pro Peru no jatinho do advogado de defesa do banqueiro para assistir a final da Libertadores. E o banqueiro ainda foi convidado para a festa de aniversário do ministro. Nossa, é o árbitro na festa do dono do time, literalmente. Bom, mas aí a gente entra no segundo eixo de acusações do relatório que, se eu entendi bem, larga um pouco a esfera pessoal e entra na seara do protecionismo dentro das instituições. Exatamente. E é aqui que o nome do ministro Gilmar Mendes entra na engrenagem. As acusações contra ele não falam de contratos milionários ou jatinhos, mas focam no que o relator chama de atuações corporativistas. E o que seria isso na prática, segundo o relatório? Segundo eles, o Mendes proferiu decisões estratégicas bloqueando a quebra de sigilo da empresa do ministro Toffoli e daquele fundo Arlim, que era vinculado ao Vorcaro. Então, na interpretação da CPI, o uso da caneta constitucional, o poder do ministro, serviu ali para blindar um colega de corte e as empresas ao redor dele. E bem no momento super crítico de investigação. O que já nos leva à quarta figura central desse tabuleiro, o nome que não veste a toga do STF, mas que comanda o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. Pois é, e a base contra ele já segue um raciocínio totalmente diferente. Sim, não falam de nenhuma ação que ele tomou, falam da inércia, da falta de ação. Eles acusam o Gonetti de um silêncio institucional. O texto chega a usar um termo jurídico bem forte, diz que ele foi patentemente desidioso. Nossa, patente e desidioso juntos é um peso enorme na área jurídica. Ser desidioso, para a gente colocar em perspectiva, significa agir com negligência, sabe? Preguiça, um desleixo intencional no cumprimento do dever. O relator diz que, diante de um monte de evidência pública e contundente sobre essas anomalias financeiras, a Procuradoria-Geral da República simplesmente fechou os olhos e engavetou tudo. E o Ministério Público? Bom, a função principal deles é ser o fiscal da lei, né? Eles são os titulares da ação penal. Então, quando o órgão máximo é acusado dessa negligência estrutural, o que o relatório quer mostrar é que o sistema de freios e contrapesos do país falhou bem ali na base investigativa. Certo. Mas aqui eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e fazer um contraponto estrutural gigantesco. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O nome oficial da comissão era a CPI do Crime Organizado. O foco original. Exato. As fontes que a gente tem sobre a segurança pública no Brasil indicam que as facções, o PCC, o Comando Vermelho, elas atuam hoje em 24 estados, mais o Distrito Federal. É um império ilícito gigantesco que afeta a vida de mais de 28 milhões de cidadãos, controlando rota de tráfico, extorsão, tudo.
Sim, o problema real de segurança nas ruas. Aí vem o questionamento inescapável. Ao mirar com precisão cirúrgica lá nos gabinetes do STF e nas planilhas do Banco Master, será que essa comissão não abandonou completamente a missão para a qual ela foi criada? A defesa do judiciário bateu muito forte na ideia de um desvio monumental de finalidade. E não foi só na retórica, não, né? As notas de repúdio existiram, claro, mas o tribunal agiu. Agiu muito. O STF atuou preventivamente durante aqueles 4 meses todos de investigação. O próprio texto final do senador Alessandro Vieira admite, com muita frustração, que eles enfrentaram enormes barreiras políticas e institucionais. Barreiras que, ironicamente, foram erguidas usando as ferramentas do próprio sistema judiciário, que estava sendo investigado. Por exemplo, o STF começou a converter as obrigações da CPI em opções. Como assim? Explica isso para quem está ouvindo. Tipo, a comissão tentava convocar as autoridades para depor, certo? Uma convocação obriga a pessoa a comparecer, sob pena até de condução coercitiva, de ir debaixo de vara. Mas o tribunal dava decisões liminares, transformando essas convocações em convites. Ah, claro, e um convite a pessoa simplesmente agradece e diz que não vai. Exatamente. Eles declinavam educadamente. E, além disso, o acesso aos dados financeiros que eram cruciais para a CPI foi sendo sistematicamente restringido. Diligências inteiras sendo suspensas por liminar. E um exemplo perfeito disso foi aquela intervenção que a gente comentou agora há pouco, né? Quando Gilmar Mendes sustou a quebra de sigilo lá das empresas ligadas ao Toffoli. Quer dizer, a Comissão Legislativa avança uma casa no tabuleiro e o alvo da investigação usa o poder dele de juiz supremo para ir lá e retirar a casa do tabuleiro. É um curto-circuito de limites institucionais absoluto. E assim que esse relatório finalmente veio a público pedindo o indiciamento de todo mundo, o Supremo se fechou em bloco. O ministro Edson Fachin, que é o presidente da corte, lançou uma nota bem dura. Muito dura, mas a manifestação dele, se você notar, foi super cuidadosa na forma, embora demolidora no conteúdo. Sim, ele não atacou a ideia de existir uma CPI. Ele até elogiou o papel democrático delas, mas ele cravou exatamente aquele nosso argumento, o desvio de finalidade temática. Que é a formalização jurídica daquilo, né? Investigar escritório de advocacia na capital do país não tem nada a ver com desarticular braço armado de facção criminosa lá nas periferias. E o ministro Gilmar Mendes ainda foi para as redes sociais subir o tom. Ele falou de criminalização de habeas corpus, não foi? Isso, ele argumentou que o texto estava flertando com a arbitrariedade, porque tentava criminalizar a concessão de habeas corpus. E esse é um ponto técnico hipersensível, porque o habeas corpus é a garantia fundamental contra a prisão ilegal. Então, para o mundo jurídico, acusar um juiz de crime de responsabilidade por aplicar isso soa como um ataque direto ao Estado de Direito. Exato. E o Mendes ainda alfinetou dizendo que o relator, na verdade, tinha falhado por não quebrar o sigilo dos milicianos, sabe? Nossa, mas quem elevou a temperatura mesmo para outro patamar foi o Dias Toffoli. Ele não chamou o parecer só de infundado. Ele partiu para o ataque sugerindo que ia ter consequência prática. Fez menção às sanções da Justiça Eleitoral. Insinuando que usar o Senado para fazer um relatório daqueles era abuso de poder para ganhar voto. Um recado pesadíssimo. É, um recado que bateu forte no Senado e no Palácio do Planalto também. O governo federal abraçou super rápido essa tese de cruzada política. Sim, o ministro Flávio Dino, que tinha acabado de sair do Supremo, defendeu a corte. Ele falou que achar que o STF é o maior problema do Brasil é um erro histórico. E os senadores do governo, tipo Rogério Carvalho, amplificaram isso. Criticaram a miopia da CPI. E com toda essa tensão no teto, a gente chega ao momento crucial, a votação do relatório. 221 páginas, 18 reuniões exaustivas, 134 documentos. E o que aconteceu horas antes da votação? As fontes revelam uma manobra fria e calculada dos bastidores de Brasília. Então, o que tudo isso significa na prática regimental? A gente tem que entender que as cadeiras numa CPI no Senado não pertencem ao senador fulano ou cicrano. Pertencem aos partidos, né? Aos blocos partidários, exato. E os líderes desses blocos têm poder total para botar e tirar quem eles quiserem da comissão a hora que quiserem, sem precisar dar muita explicação. E foi essa ferramenta que eles usaram com precisão cirúrgica. Horas antes de abrir o microfone para votar, a oposição simplesmente perdeu 2 vozes a favor do relatório. Os senadores Marcos Duval e Sérgio Moro.
que foram tirados de titular, e no lugar deles entraram Tereza Leitão e Beto Faro, do PT. A Soraya Tronic também entrou. Ou seja, a matemática da comissão foi virada do avesso num piscar de olhos. O governo garantiu a maioria e o relatório caiu por 6 votos a 4. E o que é mais chocante nisso? O próprio presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato, votando contra o relatório do relator dele. Analistas apontam para um acordo, uma convergência entre o governo federal e o comando do legislativo ali, com Davi Alcolumbre no Senado. Claro, eles alinharam os interesses porque entenderam o tamanho do buraco. Aprovar isso seria declarar uma guerra institucional na nova república. Uma guerra que teria custos muito altos para todo mundo. Impeachment de cúpula do judiciário ia paralisar tudo, a economia, as votações no Congresso. É um instinto de autopreservação do sistema. Mas essa autopreservação não desceu bem para todo mundo, não. A troca das cadeiras deu o que falar. O senador Eduardo Girão, por exemplo, chamou de uma manobra nefasta para calar a investigação. O Magno Malta foi além. Disse que as CPIs estavam desmoralizadas e que o instrumento de investigação parlamentar tinha morrido. E não deixa de ter lógica o descontentamento deles, né? Se meses de trabalho são jogados no lixo por uma troca de cadeira de última hora, fica difícil. Pois é. Mas aí a poeira baixa e a gente tem que ver o saldo disso tudo. E antes da gente falar das propostas paralelas que sobraram, a gente precisa falar do detalhe mais surreal e burocrático de toda essa história. O paradoxo da PGR. Sim. Imagina por um segundo que a manobra não tivesse rolado. O relatório é aprovado, todo mundo bate palma. O que manda o rito processual legal, o texto com as acusações vai para a mesa do chefe do Ministério Público, para ele decidir se oferece a denúncia ou não. A cereja do bolo burocrática é que o chefe da PGR era o próprio Paulo Gonet. O mesmo Paulo Gonet que estava indiciado nas páginas do relatório. O cara ia ter que ler um documento que pede a própria prisão dele, o próprio impeachment, e decidir imparcialmente se ia processar a si mesmo e aos ministros que validam as ações dele. É um nó institucional impenetrável. Totalmente. Especialistas em direito dizem que a chance de um avanço processual nesse cenário era quase matematicamente zero. O sistema travou a si mesmo. Mas, mudando o foco, o que sobrou de útil no meio dessa fumaça toda? O pacote legislativo, né? Que infelizmente acabou soterrado junto. O relator tinha umas propostas bem robustas para a segurança pública real. A criação do Ministério da Segurança Pública, por exemplo. Uma nova intervenção federal no Rio de Janeiro, mas num formato diferente daquela militarizada de 2018. Tinha o lance do endurecimento das penas também para lavagem de dinheiro, bloqueio instantâneo de bens de facção usando tecnologia. Só projetos soltos lá numa gaveta do Congresso. Dependendo da boa vontade de alguém, colocar na pauta. E parece que a gaveta vai ser o destino de quase tudo. Os analistas acham muito difícil o Alcolumbre dar andamento aos pedidos de impeachment por conta própria. Sem chance. Mas o assunto não morreu, tá? O senador Alessandro Vieira foi rápido e já articulou uma nova jogada. Ele protocolou um pedido para uma nova CPI. Só que agora específica, focada única e exclusivamente em investigar os meandros do Banco Master. Então se a porta da frente foi trancada, eles vão tentar entrar pela janela lateral. E acompanhar isso é fascinante porque a gente vê as placas tectônicas do Estado brasileiro se atritando, sabe? A pressão constante. Isso levanta uma questão importante, uma reflexão que fica para todos nós. Porque o sistema democrático, do jeito que o Montesquieu pensou lá atrás, se baseia justamente nesses freios e contrapesos. Mas e quando trava tudo? Esse é o ponto. Quando uma comissão legislativa acusa o topo do judiciário, e aí o judiciário usa o próprio poder para limitar essa comissão, a gente chega num impasse total. A pergunta que fica para reflexão é, em uma democracia onde cada poder tem a chave para paralisar o outro, quem vigia os vigilantes quando os próprios mecanismos de controle entram em curto-circuito? Uma reflexão central para a gente tentar entender para onde vai o nosso arranjo republicano. De fato, entender os bastidores de Brasília nunca foi tão essencial. E olha, agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou mais esta análise profunda hoje conosco. Obrigada por estarem com a gente desbravando esses labirintos. Exato. E lembre-se, a busca contínua por informação de qualidade é a melhor defesa que a gente tem contra a confusão e as manchetes apressadas de todo dia. Mantenham o espírito crítico afiado e continuem questionando as estruturas de poder. Um grande abraço.